Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta mesa redonda do Jornal Económico assente no Quem é Quem no setor financeiro. Connosco temos Pedro Mata, Deputy CEO do Banco Credibon, Telmo Santos, CEO da Eu Pago, Pedro Ferreira, Head of Payments and Consumer Credit na ASECO PST, Manuela Nina Jorge, Presidente do Conselho de Administração da Agrimutuo e António Faria, Head of Business Management and Consulting da Natixis em Portugal. Sejam os cinco muito bem-vindos e, antes de mais, obrigado por se juntarem a esta iniciativa do Jornal Económico. É certo que o mundo mudou, o mundo que conhecemos em 2021, as realidades que hoje enfrentamos, não só no setor financeiro, mas sobretudo são outras. Importa perceber como é que será este ano daqui para a frente, 2022, como se desenrolará. Pedro Mata, como é que avalia as previsões de cenário macroeconómico para 2022? O cenário macroeconómico está neste momento, eu diria, tumultuoso em função do que sabemos, nomeadamente pelo impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas das conversas que nós temos tido com os economistas do Grupo Crédit Agricole, e têm sido bastante intensas nas últimas semanas, há um sentimento conjuntural. Isso significa que a expectativa que está criada sobre este pico inflacionista, sobre o aumento do custo de funding e também sobre o que se chama os credit default swaps, que sustentam o custo do funding para as instituições financeiras, há uma expectativa de conjuntural até ao final do mês de abril, início de maio. Isso significa que a expectativa que nós temos é um segundo trimestre bastante conturbado, mas temos uma expectativa de irá haver alguma estabilidade a partir do segundo semestre ou a partir de junho. Esta é as expectativas com as quais o grupo de economistas do Crédit Agricole assenta e está a trabalhar neste momento. Há alguns pontos mais assertivos sobre a economia internacional ou sobre o comércio internacional que podem ter alguns picos, nomeadamente se a China fizer uma também invasão sobre Taiwan. Aí então poderá haver um impacto mais significativo sobre a conjuntura económica internacional e que terá também impactos para a economia portuguesa naturalmente. Manuela Nina Jorge, todo este cenário, de que forma é que pode afetar o setor financeiro em Portugal? Este cenário pode afetar o setor financeiro em Portugal com base em várias vertentes. Primeiro, o aumento da taxa de inflação, com o seu impacto que isso tem a nível das taxas de juro e da capacidade dos agentes económicos poderem fazer face aos seus compromissos. Mas também, sobretudo, este aumento de preços e as dificuldades por causa dos conflitos que existem, também põem em causa alguns negócios e alguma capacidade de resiliência do setor da economia portuguesa, que está assente 80% em PMEs, e portanto estes custos disparatados de energia e de gás, etc., e de gás óleo, que implicam que as empresas depois têm indiretamente e diretamente custos enormes que não estavam a contemplar nos seus orçamentos e que põem em causa a sua sustentabilidade de curto e médio prazo. E, portanto, enquanto algumas podem ser resilientes porque são mais sustentáveis, têm maior autonomia financeira, pode haver outras que estejam mais periclitantes e que isso signifique pior capacidade para fazer face ao serviço da dívida depois que se tiverem, serviço da dívida, e antes disso a capacidade de gerarem cash flows suficientes para as suas responsabilidades. Portanto, no fundo, são esses os aspectos mais relevantes. António Faria, Manuela Nina Jorge tocou aqui no ponto da resiliência do setor empresarial. O que é que pode ser feito neste cenário de imprevisibilidade e incerteza para fomentar essa resiliência, essa capacidade de resposta? A pandemia foi um exemplo de como se pode mudar fundamentalmente as operações para dar resposta a um cenário de crise, mas o cenário de crise que podemos vir a enfrentar este ano tem bases completamente diferentes. Sim, sem dúvida. Repara, eu acho que neste momento é inegável que nós vivemos uma acelerada mudança e disrupção e mesmo revolução tecnológica nos sistemas financeiros. Aquilo que nós observamos, quer o setor, quer a Natixis,
estão neste momento a criar e a lançar ferramentas e sistemas tecnológicos que vão, sem dúvida, impactar a forma como produzimos, como gerimos e como utilizamos os nossos meios de pagamento. Nós acreditamos que na Natixis que há 4 grandes desafios que nós vamos ter que ter em conta num futuro muito próximo. Eu citava a gestão dos nossos dados, e na gestão dos nossos dados é como é que nós, com a quantidade enorme de dados com que todos somos inundados diariamente, como é que nós vamos ajudar os nossos clientes e os nossos colaboradores a gerirem estes dados, particularmente numa altura em que temos uma forte regulação, com tópicos como o GDPR, que nos obrigam a ter uma gestão de risco relacionada com estes dados muito forte. Também consideramos que vai haver um papel importante das fintechs, porque as fintechs posicionam-se como serviços altamente especializados e que têm aqui uma alternativa à banca tradicional. E, portanto, nós não podemos deixar de olhar para estas fintechs e procurar formas de colaborar de uma forma integrada com estas fintechs. Por outro lado, também adicionar aqui a parte de novas tecnologias, como blockchain, que vão ser chave para gerirmos toda esta mudança, e toda esta mudança particularmente em tempos de crise, já ouvimos com a pandemia e acho que vai ser acelerado com os tempos que vivemos. E, por fim, a parte de machine learning e inteligência artificial, ou seja, a machine learning no aspecto que nos vai permitir reduzir os nossos custos e ajudar a automatizar grande parte dos processos que nós temos, mas também a parte de inteligência artificial, porque o tratamento ligado, mais uma vez ao ponto que eu falei, dos dados, este tratamento através de inteligência artificial vai ajudar a propormos os serviços adequados aos nossos clientes. Pedro Ferreira, como é que este desafio da digitalização que o António Faria aqui enumerava e bem, vários dos aspectos e tecnologias emergentes que, sem dúvida, chegarão também ao setor financeiro, como é que tudo isto vai ser implementado e como é que se reflete também depois nos hábitos de consumo que se nota nos vossos clientes? A tendência e a modernização e os processos de automatização no setor já estavam a decorrer. Estas perturbações que estamos a assistir atualmente no mercado vão obrigatoriamente acelerar pela criação de novas oportunidades, e a tendência é, sobretudo, uma tendência já mais contínua que se assistia relativamente aos processos de fidelização de cliente, de orientação para as operações, ou seja, algo disruptivo que aconteceu no setor nos últimos anos, que, dado o volume concorrencial que o setor tem, produz obrigatoriamente um focus muito diferente nos canais de angariação de negócio, e, portanto, esse é o primeiro processo que achamos que irá acontecer. Já está a acontecer, portanto, as FACs foram as primeiras a iniciar esse processo, mas acreditamos que a banca tradicional irá seguir. A segunda questão tem a ver com estes processos que estamos a assistir agora da nova inflação, que vai produzir margens de intermediação comercial dentro do setor superior, portanto vamos voltar a ter maior oferta em termos do setor tradicional da banca, em termos de produtos de investimento e de ferramenta, que serão traduzir novamente numa necessidade de comercialização desses mesmos produtos nos parceiros que a banca irá angariar. Esse processo de desvio e orientação do setor tradicional da banca para, em vez de tentarem angariar diretamente clientes, utilizarem canais específicos de parceiros, portanto, tem a ver com a tal busca de fidelização. Isso obriga que as empresas, como é o caso da Mini,
que tenham que criar as condições em termos de infraestrutura e de processos automatizados, de forma que isso não tenha impacto na operacionalidade dos bancos. Outros aspectos que têm a ver com essa automatização passam pelo processo de automatização de credit scoring, que irão, portanto, a oferta de crédito ao consumo, que irão obrigatoriamente colocar novos desafios a esses novos canais. Portanto, o nosso foco tem sido esse maioritariamente nos últimos tempos, sendo que a questão dos meios de pagamento, obviamente, também não é desprezível. Achamos que é um espaço que já está a ser ocupado até no momento pelas fintechs e, portanto, o nosso foco essencialmente estão na camada de interação entre os bancos e esses novos agentes que preenchem o ciclo de angariação de negócio dentro do setor financeiro. Telmo Santos, fintechs essas que estão a dominar o mercado em termos de soluções e também aqui a mostrar aos consumidores que a manga tradicional do setor financeiro não tem lugar assim tão garantido. Olá, boa tarde. Eu não queria ir tão longe. As fintech neste momento têm um papel muito importante, mas eu não diria que não estão a combater... Não irão substituir a banca tradicional. Não estamos a combater nem a substituir, nós estamos a preencher um vazio, ou se calhar nós estamos a ser, não uma alternativa, estamos a ser complementares. Não é? O tipo de comércio mudou, o mundo mudou, as compras são feitas através de novos canais, principalmente, eu diria que o que tem crescido mais, o grande fator de crescimento é a internet, empresas como a Eu Pago, que têm um ciclo de vida paralelo à internet, trazem novas soluções, porque baseamos no conhecimento das novas tecnologias, que é o nosso ADN, foi aquilo com que nós crescemos. A banca, com certeza, tem outras soluções para outros tipos de comerciantes e que, na minha opinião, fazem com que tenhamos aqui um ecossistema que funciona bem para o comércio em Portugal. E Pedro Mata, que desafios é que este novo ecossistema representa não só para as fintechs como para a banca tradicional? Eu responderia, essa é uma pergunta complexa, mas na perspectiva de um grande grupo financeiro ao qual o Banco Credibon faz parte, eu diria que o principal impacto das novas tecnologias tem a ver com uma significativa redução do tempo médio de utilização dos investimentos e que obriga a uma maior ou uma mais rápida adaptação e melhoria contínua dos produtos do ponto de vista da tecnologia que sejam desenvolvidos. Eu diria que, como o Telmo referiu, mais do que haver aqui uma concorrência, o que a tecnologia e este novo ecossistema está a criar é de facto um alargamento de um ecossistema de interdependências e de sinergias comuns. Os bancos de retalho já tomaram consciência de que têm sistemas legacy bastante pesados e que ficam com alguma dificuldade do ponto de vista de aceleração, nomeadamente para integração em ecossistemas digitais. Então, mais do que concorrencial, estão a trabalhar em conjunto com as fintechs e insurtechs no sentido, de facto, de reduzirem esses gaps e permitirem ter uma maior rotatividade dos seus produtos e serviços generalizados aos consumidores em Portugal. António Faria, uma das questões prementes quando se fala em transpor o setor financeiro para o futuro neste palco digital e tecnológico, é aqui muito importante a questão do talento que está na casa e cada vez mais é difícil para as empresas do setor financeiro e bancário atrair, por um lado, e reter este talento, não? Sim, sem dúvida. Ou seja, apesar desta pandemia, pelo menos na Natixis, o desafio mantém-se inalterado, ou seja, aquilo que nós procuramos é como é que conseguimos atrair talento para nos ajudar nesta jornada digital e, por outro lado, como é que conseguimos reter esse talento. Eu diria que este desafio aumentou mesmo com a globalização do mercado de trabalho e foi algo que nós vimos desde o início da pandemia e que sentimos particularmente agora. A Natixis continua a apostar em Portugal
como o seu centro para encontrar talento que permita acelerar mesmo a jornada digital que acabei de falar. Nós acabamos o ano de 2021 com 1.500 colaboradores aqui em Portugal, a trabalhar no nosso centro de excelência, e o nosso objetivo para 2022 é chegarmos aos 2.000 colaboradores. Aquilo que nós também observamos... Peço desculpa. Aquilo que nós também observamos foi que com a pandemia nós tivemos uma aceleração da utilização de toda a tecnologia digital e ajudou-nos bastante o talento que nós fomos atraindo para o nosso setup. Foi particularmente interessante a forma como nós começamos a recrutar na Natixis, isto é, processos de recrutamento que eram extraordinariamente longos, que exigiam uma presença física do candidato nos nossos escritórios, passaram a ser feitos à distância, o que nos permitiu fazer, por exemplo, entrevistas ao mesmo tempo com candidatos que estão em Lisboa, nós no Porto e o manager funcional nos Estados Unidos. E permitiu-nos responder às necessidades globais que a Natixis teve. Portanto, aquilo que eu prevejo para 2022 é um ano extraordinariamente exigente em termos de atração e retenção de talento, não só pelos objetivos que temos, mas também pelos crescentes players que vemos a entrar no mercado português à procura do talento que nós temos para oferecer, particularmente nas áreas de tecnologias de informação. Manuela, Nina Jorge, agora sim peço desculpa, António Faria, pelo delay que me fez interrompê-lo. Quando falamos desta questão da atração do talento, e o António Faria agora referia bem que jogamos aqui no mercado global de trabalho, portanto a competitividade aumentou, mas isto tem implicâncias para a própria competitividade do setor. Como é que as empresas portuguesas, como o caso da Agrimutu, podem fazer frente a este desafio e tornarem-se atrativas lado a lado com empresas de uma dimensão incomparável? Tocou num ponto muito importante e, de facto, a Agrimutu, para quem não conhece já agora, muito rapidamente, digo que é uma federação que representa as 5 caixas de crédito agrícola independentes, ou seja, que não dependem do sistema integrado e que são regionais de âmbito concelhio. É, de facto, um grande desafio a retenção de talento, mas que tem como contrapartida a questão da humanização desse talento. Portanto, nós somos próximos não só dos nossos clientes e associados, como também dos nossos colaboradores e, portanto, conseguimos oferecer umas condições de trabalho, de humanização muito diferentes daquilo que é uma empresa internacional, de âmbito multinacional, em que de facto as pessoas conhecem-se quase só virtualmente e não têm o dia-a-dia da proximidade que nós temos. E, portanto, não só na atração de talento, como também na retenção de clientes e na fidelização, o que eu defendo é a digitalização, com certeza, com todas as suas vertentes, e se necessário, como dizia aqui um dos nossos colegas, que eu não sei quem foi, vamos buscar fora e vamos de facto arranjar parceiros para nos poder dar resposta a isso, mas não descurando a humanização e a proximidade, que é o fato à medida para o nosso cliente. Portanto, nós queremos o melhor dos dois mundos, que é ter a digitalização, ter a humanização e reter o talento pela proximidade que temos e pelos desafios que podemos dar, no sentido de conseguir em simultâneo essas duas coisas e que achamos que é aí que nos diferenciamos. Pronto, muito obrigada. Pedro Ferreira, Manuela Nino Jorge diz-nos aqui que o setor quer, por um lado, tudo o que é bom da digitalização, quer também tudo o que vem com esta nova onda do talento, e tudo isto num atual cenário de transformação, que não sabemos se será para melhor ou para diferente, pelo menos. Que papel é que a supervisão aqui terá em controlar um setor que está em rápida transformação? Eu penso que o supervisor tem acompanhado as transformações do setor. Na realidade, os pontos de fiscalização ou os pontos auditáveis, independentemente dos canais onde eles são produzidos, nomeadamente com a introdução de novos agentes, no caso das fintechs especificamente, nos processos bancários,
portanto não tem os pontos, digamos que os pontos que o Banco de Portugal, na qualidade de supervisor, consegue obter a reportabilidade necessária para fazer essa supervisão, continuam na realidade a ser os mesmos, ou seja, os processos de compensação continuam centralizados, mesmo naquilo que tem acontecido nas introduções de novos meios de pagamento peer-to-peer, existe ainda uma entidade, neste caso a CIBS, que garante essa centralização. Digamos que não tem sido, por enquanto, disruptivo. Onde é que estão os grandes desafios? Estão na questão exatamente da introdução, com a introdução de novos agentes. Eles vão surgir certamente com mais papéis dentro do âmbito fora da banca tradicional, e aí sim, nesses desafios, essa capacidade de adaptação do supervisor a essa inovação creio que vai ser complicado, mas até agora aquilo que se tem assistido é uma adaptação muito rápida do supervisor. Telmo Santos, como é que essa adaptação pode ser feita de forma mais célere e, digamos, seamless, do ponto de vista de quem entra também neste setor, como disse, na mesma linha temporal que a internet, é um desses novos operadores. Como é que vê que podiam ser feitas as coisas de uma forma diferente ou melhor? Assim, da nossa parte, nós sentimos esse acompanhamento que, na minha opinião, foi bem feito na transição da primeira diretiva de pagamentos para a segunda. Quando começou a atividade, começou na primeira, surge a segunda diretiva, na qual empresas como a nossa automaticamente foram aceitos, depois de cumprir um certo número de requisitos que reportamos ao regulador. Posteriormente tiveram as empresas como a EUPAG, os nossos concorrentes foram alvos de auditorias que se processaram, foram longas, mas acho que mais importante que o tempo foram ter sido eficazes, e se no caso terem sido detectadas deficiências, essas foram acompanhadas e fizeram com que todas as empresas como a EUPAG tivessem uma evolução que é promovida também pelo regulador, ou acompanharem empresas como a nossa fazem com que todo o sistema financeiro fique mais robusto. Por outro lado, sinto também que o Banco de Portugal tem feito um bom trabalho no acompanhamento tanto da parte das criptomoedas, ou na informação que vai passando cá para fora, e como sabemos agora, o euro digital começa a ser falado e pronto, são os bancos centrais, neste caso o Banco Central Europeu, que vai comandar esta transição digital, se calhar não para criptomoedas, para blockchains, mas para um euro digital, uma verdadeira moeda digital. Pedro Mata, isto são tudo sinais dos tempos em que vivemos e não vão a lado nenhum, quando muito tornar-se-ão ainda mais novidade, mas isto tudo também está associado a um novo consumidor, a um novo perfil de consumidor, um novo perfil de cliente, o que lhe quiserem chamar. Que hábitos têm estes clientes e estes consumidores que podem mudar um bocadinho a direção do setor? Uma vez mais, é uma excelente pergunta que tem vários layers e vários impactos. Mas eu diria que o consumidor nacional, bem como o consumidor internacional, habitua-se rapidamente a melhores práticas intersetoriais. E se tem uma boa experiência em determinado nível de serviços, como seja, por exemplo, a nível da área de entretenimento, uma adesão altamente simplificada e com 2, 3 cliques eu tenho acesso ao conteúdo, eu diria que é este tipo de exigência que está a ser colocada sobre o setor financeiro português e que está a criar não sei a melhor palavra, se calhar aqui uma tensão entre a capacidade da banca como um todo, dos serviços financeiros, alinharem com essa expectativa que o consumidor está a ter enquanto consumidor intersetorial para a realidade do setor financeiro português. E é este tema que está aqui na exigência do consumidor, que hoje em dia para um cliente português, por exemplo, que quer ter acesso a um cartão de crédito,
já não passa na cabeça dele ter que ir a uma agência, abrir uma conta, está num processo tem que levar o cônjuge se for casado, e exige um processo totalmente que hoje plataformas como a Revolut, como a N26 oferecem. E é este tipo de exigência que querem ter na banca em Portugal também. Portanto, eu responderia que é mais sobre esta tensão que cria na forma de trabalhar das empresas portuguesas como um todo e não somente do setor financeiro e do setor segurador em Portugal, que é uma falta de hábito, de facto, de desenvolver os seus serviços numa ótica da frente, daquilo que eu designo que é da frente para trás, isto é, o que é que o meu cliente hoje exige e trabalhar o desenvolvimento dos meus serviços a partir do que é que ele quer e do que ele está habituado. Em detrimento de um mindset que ainda existe muito na cultura da sociedade portuguesa, que é, eu tenho isto, eu coloco o produto e o consumidor tem que se adaptar. Portanto, eu diria que essa é a maior tensão, do meu ponto de vista, que existe e que se vai agudizar. E que as empresas que não fizerem esta evolução na sua forma de estar e desenvolver, então, a pouco e pouco, tenderão a ser colocadas à parte do mercado, incluindo bancos de retalho tradicionais. Manuela, Nina Jorge, pegando aqui nesta consideração de tensão que o Pedro Mata falava, tem que ser a banca tradicional a acautelar o consumidor, que é demasiado exigente, ou tem que ser o consumidor a adaptar-se àquilo que são as limitações da banca tradicional? É claro que tem que ser a banca tradicional a adaptar-se ao consumidor e, portanto, nós temos que ter a capacidade de nos reinventarmos e de percebermos quais são as necessidades que o nosso cliente e consumidor tem e criar competências e capacidade de resposta para aquilo que são as exigências. E, portanto, embora sejamos tradicionais, não queremos ser retrógrados, antes pelo contrário, queremos ser o mais modernizados possíveis e digitalmente também falando, e até temos provavelmente a capacidade de poder segmentar os nossos clientes e até dar resposta de uma forma mais correta àquilo que são as necessidades, porque os conhecemos. E, portanto, para mantermos no mercado, temos que ser suficientemente inteligentes para tirar partido desta diferenciação que temos, do conhecimento que são as necessidades futuras do cliente e poder gerar capacidade de lhes preencher. E aí eles ficam mais fiéis ainda à nossa banca, porque nós ainda lhes vamos antecipar aquilo que são as necessidades que eles vão ter. Dou como exemplo as questões da sustentabilidade, que nós estamos neste momento a desenvolver em conjunto para as 5 caixas, por forma a criar não só os ratings que temos que ter para os processos de crédito, mas sobretudo a ajuda a que os nossos clientes possam implementar neles próprios, por setor, aquilo que são as referências e as necessidades que têm. E, portanto, vamos estar a ajudá-los a fazer esse passo e, portanto, ainda vamos querer estar mais à frente, que é permitir que eles cheguem onde precisam de estar daqui a uns tempos e que ainda não percebem que isso aconteça. E, portanto, acho que por sermos tradicionais, não podemos temos que ser inovadores e temos que nos reinventar para mantermos com o perfil que temos, que é o fato à medida e o preenchimento das necessidades que os nossos clientes e sócios têm. António Faria, Manuela, Nina Jorge tocava aqui num ponto pertinente da sustentabilidade e no facto de que a banca ter que ajudar e o setor financeiro no todo ter que ajudar os clientes a chegar a um sítio onde eles não sabem que ainda têm que chegar. Que sítio é esse e como é que lá chegamos? Sem dúvida, João, aquilo que a Manuela acabou de dizer é extraordinariamente relevante e aquilo que nós na Natixis vemos é exatamente isso. A Manuela também notei que referiu a proximidade com o cliente, a proximidade com os nossos colaboradores e a Natixis aquilo que tenta fazer é isso. Globalmente lançamos produtos que já têm aquilo que nós chamamos o Green Weight Factor, que permite ao cliente ver qual é que é o nível de sustentabilidade que os produtos que a Natixis lança têm, mas localmente e enquanto centro de excelência em Portugal, nós também tentamos ter estas práticas em conta. E o que é que nós tentamos pôr em prática? Desde já, não só focarmos em temas ambientais, direitos, mas também tentarmos perceber qual é que é o impacto das novas tecnologias no ambiente, particularmente com práticas de green coding e com formações de green coding. Até porque o próprio cliente está mais exigente nesse aspecto, não é? Sim, completamente. Ou seja, quando eu falo, eu para mim vejo já a Natixis enquanto
pela vista não só do consumidor, mas também do colaborador, porque a visão do colaborador para nós também é extraordinariamente importante e particularmente importante em Portugal, com o número de colaboradores que temos e pegando no tópico já referido, com a cultura que nós queremos criar com os nossos colaboradores. E para isto é essencial também aquilo que nós desenvolvemos enquanto práticas ambientais, sendo que o nosso escritório acabou de obter em 2021 a certificação pela EDP de eletricidade verde, ou seja, 100% da eletricidade que nós utilizamos vem de energias renováveis. E também desenvolvemos com a comunidade e com os nossos colaboradores várias práticas várias práticas ligadas ao tópico do green, com uma comunidade que acompanha localmente e na empresa este tópico, mas também desenvolvemos um Urban Garden que é nada mais do que uma horta urbana em que todos os produtos são depois doados a instituições de solidariedade social. Portanto, de facto, aquilo que nós compreendemos na Natixis em Portugal é que nós temos que ter exatamente a mesma consciência que os nossos colaboradores e que os nossos clientes. Pedro Ferreira, e que papel é que o setor financeiro pode fazer, né, falando aqui desta questão toda de ESG, Environmental, Social e Governance, que papel é que o setor financeiro pode ter para promover essas práticas sustentáveis por parte das empresas, por um lado, e por outro lado, para evidenciar essa transformação também dentro do próprio setor? Bom, decorrendo dos acordos de Paris e toda a legislação que foi produzida para esse efeito, vai ter um impacto, já um impacto imediato, que tem a ver com a introdução de uma nova variável, que é o quantificador de impacto ambiental, quer a nível da apreciação de risco, ou seja, é sobretudo aí nessa vertente que tem mais impacto, portanto, penalizando as empresas que não cumprem os rácios pré-determinados, e na apreciação dos ativos dessas mesmas empresas, ou seja, vai-se focar essencialmente muito na indústria e vai penalizar, obviamente, a indústria que não cumpra, portanto, esses novos critérios, sendo que isso no setor financeiro está a ser produzido, ou um novo papel dele neste processo, que acaba por ser um regulador, portanto, ao impor esses mesmos critérios de apreciação, de execução das normas do Acordo de Paris, faz através das ferramentas em que ele pode intervir, que é na apreciação de risco e portanto, na valorização dos ativos dessas mesmas empresas, acaba por ter um papel muito ativo e preponderante nessa mesma regulação. E é por aí que prevemos que existe o maior impacto. Sendo que nós, que o PSD, portanto, já adaptámos as nossas ferramentas de apreciação de crédito em função dessa nova legislação. Telmo Santos, esta questão da transformação sustentável, este caminho verde que não só as empresas como o próprio mercado inteiro faz e percorre, essa mudança pode também vir aqui encontrar aqui auxílio naquilo que são as soluções que o próprio setor desenvolve, e aqui o caso destes fintechs é relevante, não concordam? Sim, eu acho que para as empresas financeiras, realmente o grande papel pode estar na geração das novas possibilidades de negócio, que permite ao comércio, aos comerciantes no geral, ter. Então, se nós, por exemplo, posso falar aqui num tema específico, conseguimos emitir uma fatura digital, não temos que imprimir um montão de folhas de papel já estamos a trazer aqui processos muito mais sustentáveis, e por isso, a minha opinião, são as novas possibilidades de negócios que as fintechs levam aos comerciantes. Acho que é o ponto mais... Telmo Santos, a digitalização não é per si sustentável em todos os cenários, por vezes.
Certo, mas acho que as empresas do nosso setor é na possibilitação da criação de negócio, na digitalização dos negócios, acho que é onde vai ter o papel mais fulcral. Talvez as indústrias financeiras, as empresas financeiras são empresas que têm têm um grande rigor, e se nós conseguimos mostrar que mesmo assim conseguimos reduzir custos, já novas possibilidades de negócio, acho que estamos a dar um bom exemplo não só ao setor financeiro, mas a todas as empresas, de que é possível ter uma empresa sustentável e funcionar perfeitamente. Muito obrigado, Telmo Santos. Pedro Mata, o que é que acontecerá às empresas do setor que não conseguirem acompanhar esta demanda? Eu diria que o setor financeiro tem um papel muito importante nesta transição, nomeadamente de uma economia mais sustentável, e há muitos bancos a nível internacional, incluindo alguns bancos nacionais, que estão de facto a aderir para, por exemplo, deixarem de financiar o setor energético que não seja chamar verde. E tem uma dimensão, pode ter uma dimensão bastante relevante para algumas economias, porque há uma ideia que até 2030 grande parte dos bancos grandes a nível internacional vão deixar de financiar a indústria do carvão, por exemplo. Então significa que até 2050 vai haver um conjunto de alterações na forma dos bancos estarem em Portugal, não somente sobre a redução das emissões de carbono, mas também, por exemplo, e como temos aqui a Manuela Nina, também sobre a questão do próprio financiamento para a agricultura, com uma forma de ser ecologicamente mais sustentável, o que implica uma estratégia de produção distinta de alguns processos atuais que são adubo-intensivos. E há uma outra dimensão, muitas vezes nós não falamos também aqui do ESG, que eu diria que o setor financeiro irá liderar, que tem a ver com a questão da inclusão, que é um pilar que muitas vezes fica fora destes temas, que ficamos muito sobre os temas das emissões de carbono, mas que também o setor financeiro irá se focar para garantir que clusters da sociedade muitas vezes sejam excluídos por falta de acesso à informação ou excluídos por outro tipo de dimensões, tenham a capacidade de ser integrados como consumidores, à medida que a digitalização, e como há pouco se falou, da questão das criptomoedas, da digitalização da própria moeda, eles também possam ter acesso a essa nossa nova forma de estar a nível do espaço europeu. Manuela Nina Jorge, eu penso que esta questão que o Pedro Mata aqui levantou da inclusão e da não exclusão de certas partes da sociedade, aqui pode-se fazer alguns paralelismos até com a própria desertificação e acredito que a Agrimutuo tem alguma consideração sobre isso. O que é que pode ser feito para manter estas pessoas mais próximas, não só do próprio setor, da própria economia? Foi sempre do nosso ADN, das caixas de crédito agrícola, a inclusão, porque nós, sendo cooperativas, temos como princípio incluir todas as pessoas e todos os clientes com iguais circunstâncias e, portanto, um dos pilares dos nossos objetivos é que todos possam ter acesso a todos os instrumentos financeiros disponíveis. É claro que o risco deve ser medido e que deve-se fazer em função daquilo que são os negócios e que tem a ver com o risco deles próprios, mas não pomos de parte a inclusão dos pequenos clientes que a banca muitas vezes exclui por não serem interessantes em termos económicos. Nós temos que ter a capacidade de conseguir que o negócio todo funcione para todos os clientes que existem e para todos os sócios que existem. E, portanto, a inclusão não só dos clientes como dos negócios é possível no nosso setor e no nosso tipo de banca, porque nós fazemos fatos à medida. Se nós conhecemos bem o negócio, mais facilmente conseguimos que ele seja inclusivo, porque se percebermos que é preciso um período de carência, porque estamos no caso da agricultura, que estava aqui o Pedro Mata a dizer que é um dos nossos pilares basilares no crédito agrícola, e é de facto, se plantarmos um amendoal, ou que seja, e tivermos 3 ou 4 anos de não produção, não podemos fazer um empréstimo em que se comece logo a pagar o capital de início, porque se estamos a não fazer o fato à medida necessário para o tipo de cash flow que é gerado, e portanto nós
no nosso ADN temos como muito importante a inclusão e como muito importante o fato à medida para o investimento em causa. Conhecendo bem os negócios de proximidade, conseguimos fazê-lo de uma forma muito mais certeira do que uma fintech que tem tipologias de apoios e de empréstimos que muitas vezes são tipificados e que não permitem de uma forma tão fácil conhecer a realidade de cada cliente. E nós temos um papel importantíssimo na certificação do território, que é ter, por exemplo, ATMs disponíveis em zonas em que há meia dúzia de pessoas, porque achamos que temos que ter uma questão social. Portanto, nós temos na nossa ADN também a inclusão social como muito importante, não só dos mais novos, como dos mais velhos, como dos territórios com mais dificuldade. E, portanto, de facto, o João levantou essa questão, que é um dos nossos pilares basilares no crédito agrícola. Telmo Santos, aqui duas questões que se levantam, porque trabalha com uma fintech e com uma empresa de ADN tecnológico e moderno e atual, porque a tecnologia é, por um lado, uma ferramenta para democratizar o acesso a todos estes instrumentos de que a Manuela Nina Jorge também falava, mas, por outro lado, há aqui um lado que ela refere também e bem, de standardizar os critérios e os acessos, quando nós, enquanto pessoas, não somos todos iguais e não conseguimos todos responder aos mesmos critérios. Como é que as fintechs e o seu ecossistema pode dar também um passo à frente para dar também um passo atrás e perceber desta manga tradicional? Eu aqui não vou concordar totalmente com o que a Manuela disse, porque apesar de sermos uma fintech, nós esforçamos, as nossas soluções não são idênticas para todos os nossos clientes, para todos os comerciantes. De facto, o grande orgulho que podemos ter nestes anos foi sentirmos que conseguimos levar as mesmas ferramentas que as grandes empresas têm às empresas pequenas, a pequenos empresários que estão a começar, e é mesmo com sentimento de orgulho que nós vemos o crescimento desses mesmos clientes, que se tornam um pequeno empresário em nome individual, em empresas que tenham 7, 8, 10 empregados e que deixam de fazer 10 vendas por dia para fazer 1000. Ou seja, nós tivemos aqui um papel muito, muito importante e o que nos foi aqui distinguindo, no caso concreto da Eu Pago, foi exatamente essa personalização que nós fomos levando aos nossos comerciantes. Não são amendoais, mas é natural que com a evolução das plataformas nós tenhamos plataformas técnicas, como sejam Magento em várias versões, plataformas de comércio eletrónico que estão alojadas em mais diferentes tipos de servidores e de instalações, e por isso aquilo que nós nos fomos focando foi em colocar equipas de suporte técnico, que serão as nossas caixas multibanco, em sítios mais remotos, para apoiar todos os comerciantes que não têm o conhecimento técnico, e de facto foi esta inclusão que nós fomos levar, esta democratização que nós levamos nos meios de pagamento e no acesso a ferramentas que permitam clientes mais pequenos terem pelo menos a possibilidade de lutar com as mesmas armas que os grandes comerciantes. Pedro Ferreira, e esta caminhada para incluir e ter uma solução que se adequa a toda a gente, acha que isto pode levar aqui a alguma consolidação no setor, especificamente porque nos encontramos a entrar num período de crise? Já estávamos num período de crise, essa crise vem o mundo dizer-nos que pode ficar ainda mais agravada, e isto pode levar a alguma consolidação dentro do setor financeiro? Seguramente já havia uma tendência, já havia alguns bancos neste momento no mercado nacional com perspectivas de fusões, e creio que há esse processo que está a decorrer e vai obrigatoriamente incentivar-se, porque prevê-se que daqui a 6 meses o setor financeiro tenha um nível de liquidez muito superior ao que tem atualmente, e portanto obrigatoriamente vai haver essa tendência. Para além disso, determinados bancos focados em nichos de mercado tornam-se alvos apetecíveis para a banca tradicional, nomeadamente porque é uma das formas que têm de conseguir expandir o seu parque. Portanto, mas como em todos os ciclos que já assistimos no setor financeiro,
isto é um ciclo, ou seja, temos uma fase em que há fusões e depois vão aparecendo novos agentes que vão ocupando novos nichos, trazendo uma variável da inovação e ocupando determinados espaços no mercado, o que há de resultar depois a seguir no outro ciclo em que a banca tradicional irá absorvê-los e, portanto, esse é também um dos muitos motores da dinamização do setor. António Faria, para terminar, dinamização do setor, diz o Pedro Ferreira, fala aqui num certo ciclo que se pode prever e desenhar para o futuro, mas uma coisa que não temos, pelo menos precedentes atuais, temos precedentes históricos, é uma guerra no continente europeu e se esse cenário se mantiver ou se agravar, digamos, o ciclo pode não acontecer como está pensado. Sem dúvida, João. É muito complicado. Nós encontramos numa altura que é extraordinariamente complexo fazermos previsões. Se repararmos, e penso que foi o Pedro Mata que referiu, o custo da energia, se nós olhássemos para o custo da energia há 2 semanas atrás, era impossível, há 3 semanas Todos os atrás. combustíveis. Exatamente, eram combustíveis e mesmo energia. Era impossível nós prevermos aquilo que estaríamos a assistir hoje em dia. Portanto, pegando naquilo que o Pedro Ferreira disse, eu iria muito no sentido daquilo que ele acabou de referir e diria que é complicado no contexto atual prevermos a mais de 1 ou 2 semanas aquilo que se irá passar. Tendencialmente será de facto isto, se as coisas se mantiverem, mas torna-se complicado. Acho que torna-se totalmente futurologia tentarmos adivinhar aquilo que se vai passar nos meses, anos que virão, mantendo-se esta situação. Muito obrigado, António Faria. Muito obrigado também, Pedro Mata, Telmo Santos, Pedro Ferreira e Manuela Nina Jorge, pela vossa disponibilidade em conversarem connosco nesta tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Sabe que pode ver e rever esta mesa redonda ou outros formatos televisivos do Jornal Económico na JTV, em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo. Tenha uma boa tarde.